Está começando mais um SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos para mais esse podcast, esse bate-papo aqui hoje, que nós vamos conversar aqui com esse grande escritor, grande conteudista aqui, que vai conversar um pouquinho com a gente aqui, advogado aqui, mas eu já vou apresentar eles. Hoje vocês estão vendo aqui, nós estamos aqui na sala da presidência da SIC e aproveitando aqui que o nosso convidado de honra hoje está aqui presencialmente, vamos já aproveitar o ensejo e fazer a gravação. Mas antes eu vou pedir para ela, que sempre divide aqui comigo essa bancada, a Mila, dá um oi pra galera, Mila. Oi pessoal, tudo bem? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio de hoje, tá imperdível como sempre. E agora eu vou pedir para ele, Hélio Ferreira Moraes, que é advogado, né? E aí eu vou deixar que ele se apresente, conte todo um pouquinho do teu currículo, da tua trajetória, né, Hélio? Eu vou pedir para você dar um oi para a galera e já vou começar com a primeira pergunta, né? Quem que é Hélio Moraes por Hélio Moraes? Obrigado, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui. Prazer enorme estar conversando com vocês, né? Eu sou, como o Vinícius falou, um advogado, mas nasci engenheiro, digamos assim, né? Minha formação original é engenheiro e fiz a minha carreira toda ligada a direito e tecnologia, né? Então, sempre estive atuando nessas duas frentes em paralelos. Então, nos últimos 30 anos, aí, toda a transformação digital que a gente vem passando no mundo, eu estive trabalhando na parte regulatória, contratual, compliance, governança, né? Acompanhando todos os movimentos, a convergência. Hoje eu sou sócio de um escritório de advocacia em São Paulo, né? Então tivemos a oportunidade de vir conhecer aqui a SIC, falar um pouco aqui com o público de vocês. Prazer enorme de conhecer aqui a pujança da região aqui, né? E nessa carreira, né, como sócio do escritório de advocacia, também tenho outros papéis, coordenador da Comissão de Tecnologia na Câmara Brasil-Canadá, professor em algumas instituições, MBA USP Exalc, na LEC de Compliance, no Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Então tenho uma carreira que tem um lado um pouco acadêmico, né, em diversas instituições, embora não um acadêmico tradicional, né, mas um acadêmico mais profissional, assim, então mais ligado a usar meu conhecimento profissional no dia a dia, né, para poder ensinar e replicar conhecimento. Então acho que aqui nós, né, estamos aqui numa produção de conteúdo. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né? Que maravilha, então, Hélio, e veja que interessante, né, pessoal? O Hélio inicia lá na engenharia, né? E aí agora hoje está falando um pouco de inteligência artificial e governança dentro de grandes empresas por meio do escritório de advocacia, né? E isso acho que é um pouco o que aparece no dia a dia, né? Hélio, eu queria já iniciar te perguntando para você um pouquinho assim, como que é essa atuação quando a gente olha o uso da inteligência artificial e a governança, né? O Hélio muito bem ontem recentemente teve aqui uma fala dentro da SIC dentro do fórum ASG, do segundo fórum ASG, falando um pouco sobre essa temática, né, Hélio? A governança e a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, e aí você por engenheiro você pode ter me corrigir se estiver equivocado, mas o grande processamento de dados, né? É um grande volume de dados sendo processado e sendo extraído alguma coisa, né? Saída uma informação, uma análise, vai muito além de um chatbot, né? E aí eu queria que você contasse para nós um pouco como que as indústrias, as empresas estão agindo e reagindo também a esse momento, porque a gente tem o uso da inteligência artificial massivamente, né? Várias soluções acontecendo em inteligência artificial, e agora há pouco estava ouvindo ali, conversando com um colega, ele lembrava sobre a lista amarela, né? Que ali você olhava e ali tinha todos os nomes, quem que era o sócio da empresa, quem que era o endereço e tudo mais. E hoje isso tem também a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que nós estamos nesse fogo cruzado? Um volume violento de informações pela inteligência artificial, esse posicionamento da governança
e também o uso da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, Vinícius. Muito interessante aí a sua colocação. Realmente ela me remete. Primeiro a gente esclarecer um pouco essa questão da inteligência artificial, né? Porque o que a gente tem hoje, né, que é essa inteligência artificial que ganhou grande público, digamos assim, que tem aí, né, final de 2022, né, na verdade ali 2017, quando o Google começou a criar os algoritmos de LLM, né? Mas na verdade a inteligência artificial tem mais de 50 anos, né? Então é uma coisa que já existia, os algoritmos. Eu, né, quando comecei falando aqui, né, que eu comecei a minha carreira como engenheiro, né, logo que eu me formei, eu cheguei a fazer, iniciei o mestrado, né, e o algoritmo que eu utilizava, era um algoritmo para fazer controle de submersíveis, que trabalhava no projeto do submarino brasileiro, utilizava inteligência artificial. Isso 30 anos atrás, né? Então ela já existia, né? Só que o que acontecia? Na época foi um dos impeditivos que eu até não avancei no mestrado, também porque eu estava já, né, migrando a carreira para a área jurídica, mas era a dificuldade da grande capacidade de processamento de dados. Porque para fazer essas simulações dos algoritmos, eu não tinha capacidade de computador naquela época. Eu deixava rodando a noite inteira, chegava no outro dia não tinha rodado nada. Aquilo foi me angustiando, eu já estava direcionando a carreira para um outro lado e acabei abandonando. E daí o que aconteceu nos últimos anos, né? Então a gente começou a ter grandes capacidades de processamento, os processamentos em nuvem, então a gente começou a poder, né, alocar, né? Então se a gente olha, inclusive hoje em dia, as Big Techs estão justamente nessa disputa, né? Quem que está se posicionando melhor nesse grande, né, cenário global. Agora, se a gente dá um passo para trás e olha, né, assim, pelo menos 10 anos atrás, a gente já tinha o Watson da IBM, né, que já era uma inteligência artificial bastante robusta, né, que pese, né, isso já tem, né, 50 anos, mas a gente já tinha alguma capacidade. Só que na época, por exemplo, eu tentei usar o Watson da IBM, né? Porque quando saem essas novidades, né, esse meu lado tecnológico sempre me puxa para tentar entender, para poder depois ver a regulação, né? Então, já mexi, né? A gente também atua com, por exemplo, com criptomoedas e blockchain. Então eu lembro que quando eu comecei a mexer com isso, eu queria instalar um nó de Ethereum no escritório. Daí eu deixei o cara do TI louco, porque o cara não sabia, né? Ele está ali para o suporte do dia básico, né? Eu queria colocar um nó de blockchain no escritório, né? A gente não conseguia e tal, isso, né? Muitos anos atrás, isso era até mais complexo. Então, mas só voltando, né? Então, a inteligência artificial vem nessa toada, o Watson era complexo, né? A gente tinha que baixar vários aplicativos, conectar, né? Então o que mudou muito é que agora ele se tornou essa linguagem, né, de conversação, né? Então você ali no chat, agora até por voz, né? Então você consegue conversar com ele, né? Começou um pouco ali os Alexas da vida, né? Algumas inteligências que já vem funcionando. A própria Siri. A própria Siri, né? Exatamente. E agora nós estamos acionando de várias pessoas que estão nos ouvindo aí. elas estão, né, monitorando você, né? Eu brinco que as inteligências artificiais, elas sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo, né? Exatamente. E daí agora se alargou, por quê? Essa grande capacidade de processamento de dados. Então, de fato, você tem muita razão nesse sentido. Só que daí, o que acontece? Quando a gente cai no grande público, né? Quando a gente tinha, né, um Watson que era mais restrito, mais difícil, mais complexo, com custo, poucas empresas utilizavam, você tinha ali digamos, uma forma de controlar isso mais fácil. A hora que isso vira um produto de massa que qualquer pessoa utiliza, né, você precisa ter maior atenção nas suas organizações, né? Então aí entra um pouco a governança, né? E daí entra um pouquinho também a questão, né, muitas empresas no começo começaram a proibir, né? Não, proíbe, ainda tem empresa que proíbe. Não adianta proibir, né, gente? As pessoas estão utilizando, né? Isso está disseminado no ambiente de trabalho, está disseminado nas escolas, né? Então tem escola que fala, não, vamos proibir. Pô, eu tenho filhos adolescentes, eu vejo as conversas com eles lá, né? Eles
já estão mexendo, né? Então eles descobrem, tem, né? Eles estão conectados nesse mundo, né? Dos vídeos de TikTok, né? Então eles aprendem de outra maneira e estão conectados com esse mundo. Então a gente precisa de fato criar um padrão de organização dentro das empresas para dizer como utilizar, né? Então é um regramento de utilização, né? Para poder utilizar sem, né, trazer a empresa para risco, né? Então é um frame que está sendo desenvolvido mundialmente, né? Você mencionou um pouco aí a LGPD, né? Então a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então a LGPD, né, o pessoal, tem gente que às vezes fica um pouco irritado com a LGPD, fala, gente, isso é uma necessidade, isso não é do Brasil, né? Isso é mundial, nós temos mais de 150 países com leis de proteção de dados. É um movimento que está acontecendo em todo, você comentou em 150 países aí, né? E eu quero puxar um gancho aqui, Hélio, nós tivemos um episódio recentemente com o Joelber, que ele foi uma das pessoas, inclusive ele trabalhava com o Bosco, que estava ali ontem dividindo o painel ali em um determinado momento, e ele trouxe para nós aqui um episódio falando sobre governança e gestão de risco, né? E principalmente trazendo um olhar, como que a gente aplica isso nas startups, né? E eu imagino que aí, quando a gente olha esse cenário, né? Eu queria repetir a mesma pergunta para isso. É possível a gente aplicar governança e gestão de risco com olhar para a inteligência artificial dentro das startups? Eu acho que não só é possível, como é necessário, tá? Perfeito. Porque o que eu acho nesse sentido aí, Luiz? A startup, né, o conceito da startup é a ideia de você criar um negócio altamente escalável, que vai crescer rapidamente, né, e você vai ter milhares de usuários, aquilo vai se valorizar, vai se pulverizar. Nessa jornada, né, tem o papel dos founders, sem dúvida nenhuma, né, que é muito relevante, mas muitas vezes ele vai precisar passar, por exemplo, por rodadas de investimento, né? Então tem o famoso, né, é anjo, é semente, vai indo, série A, série B, toda aquela jornada. E nessa jornada, em algum momento, né, nas etapas iniciais nem tanto, né, mas conforme essas rodadas vão se profissionalizando, você vai ter que dialogar com fundos de investimento ou com grandes empresas investidoras que vão fazer uma due diligence na sua organização. E a hora que ele fizer a due diligence na sua organização e entender que, por exemplo, né, que aqueles dados que você está processando você não poderia fazer porque você não tem fundamento legal, ou você obteve de uma maneira, ou você não tem os guardrails, né? Na questão da IA a gente fala muito dos guardrails, né? Que é as contenções, né? Quem tem acesso ao quê? Você não tem essa governança em cima daquilo que você criou, você destrói o valor da sua startup, né? Porque ele não vai botar dinheiro numa coisa que ele já olha que futuramente não vai ter como você sustentar aquilo ali, porque ela não tem um padrão regulatório adequado, né? Então eu acho fundamental, desde o começo eu mesmo já fiz trabalho para várias empresas fazendo due diligence em startups para poder identificar se era uma startup investível ou não, né? Tendo em vista a estrutura de governança de dados e agora de inteligência artificial. Né? Não, perfeito. Né, Mila? E a gente olha aqui nas nossas startups e pode acontecer, né? De repente alguma startup aí está tentando captar algum recurso e bater na trave por conta disso, né? Eu acho que, imagino que deve acontecer, né, Mila? Sim, com certeza. Veja como que é esse processo, né? A gente começa a avaliar o risco da startup e a governança. E a gente está falando de governança aqui, né? Mas o que é governança, né? Eu até vou puxar isso, porque às vezes para quem está nos ouvindo aqui, para nós tá fluindo o papo, mas às vezes talvez o pessoal parou no que é governança. O que seria governança aqui, Hélio? Perfeito. A governança, assim, né? A gente tem, né, eu procurei, até você mencionou aí o Fórum ESG, né, que eu falei ontem, e eu procurei justamente desenhar uma forma para explicar desde a pequena empresa até a grande empresa. Né? A gente tem frames de governança, por exemplo, do IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, muito complexos, né, bastante interessantes,
aplicáveis para as grandes empresas, para as empresas de capital aberto. Então, a gente tem todo aquele regramento, né, da relação dos acionistas com o conselho de administração, com a diretoria, com os comitês, comitê de auditoria, comitê de pessoas, comitê cibernético, as auditorias externas, internas, a presidência, o compliance, né, as diretorias. Só que isso é um sistema que é aplicável para as organizações de maior porte, né? Então, como é que você começa na pequena empresa? E aonde que entra a governança e a importância dela também remetendo para essa coisa do investidor, né? Então, a questão de como está a relação dos sócios dentro da startup, né? Então, qual é a relação dos sócios, quem são os sócios, né? Quem botou capital, às vezes tem gente com mútuo conversível, com opção de entrada, né? E uma startup que tem algum potencial conflito de sócios, por si só ela já está perdendo valor, porque ninguém quer analisar, não quer entrar nessa confusão, né? O investidor olha e fala, se você tem um potencial conflito de sócios, resolve primeiro, depois a gente conversa. Depois você volta aqui que a gente Depois volta a conversar. Eu acho que isso que é muito importante, às vezes, a gente disseminar um pouco, porque às vezes a pessoa pensa, eu sou uma empresa pequena, eu não preciso me preocupar com isso porque não tem espaço na minha empresa. E na verdade não, né? Porque às vezes nós temos empresas boas, com boas ideias, que acabam por briga de sócio, porque os papéis não estão bem definidos, porque as entregas não estão bem definidas ou estavam no início e no decorrer do tempo acabaram, né? Acontecem desentendimentos. Então acho que é importante às vezes a gente fazer esses movimentos de replicar um pouco e explicar um pouco o que é. E que é importante as empresas desde o início aplicarem, né, uma governança simples, básica mesmo, mas que deixe tudo bem definido no papel, porque isso possibilita que a empresa cresça no futuro, né? Não só fique ali, beleza, começamos, que somos pequenos, e a ideia é que não permaneçam pequenos para sempre, né? Então, desde sempre ter os fluxos, os papéis, as funções bem definidas é muito importante. Até no caso de uma escala, por exemplo, de uma startup, a equipe normalmente é pequena, né? Mas depois ela vai crescendo e você vai implementando mais processos. Às vezes você implementa alguma coisa com inteligência artificial e tudo isso precisa estar bem definido. Então, eu vejo a governança dessa forma, né? Não como, claro, em grandes corporações é lindo de ver, porque é tudo bem definido, tem vários papéis ali. Mas em pequenas empresas, em pequenos negócios também tem que ter essa divisão básica, pelo menos. Nem que seja, ó, você investiu X, eu investi Y, eu vou fazer Z e você vai fazer isso aqui. Pronto, é o suficiente, mas que tenha ali uma definição mínima. Perfeito a sua colocação, né? Porque é justamente que eu tentei colocar assim, você começa a ter um bom contrato social, um bom acordo de sócios, uma matriz de responsabilidade, né? Como, né, a gente falou um pouco da governança, de quais são os dados que você vai utilizar, qual é o modelo regulatório que você vai utilizando. Então a gente já viu vários casos de startups que começam a fazer alguma coisa que é super inovativa, mas vai esbarrar em alguma legislação que não permite que ela faça aquilo, né? Então você consegue definir políticas básicas, né? Não que você vai ter um conjunto enorme de políticas, né? Mas como que você contrata funcionário, como é que você treina funcionário, né? Quais são os regramentos mínimos de operação daquela organização, porque senão vai ficando uma coxa de retalho, que né? No final ninguém se entende mais aquilo. Exatamente, você não sabe quem faz o quê. E é importante até para a empresa se precaver, né? Porque às vezes ela começa fazendo uma coisa, não sabe exatamente de que forma ela pode fazer e no final ela pode até acarretar em problemas jurídicos para ela, né? E tudo isso afeta o sucesso do negócio, né? Então é muito importante desde o início deixar tudo bem detalhado, nem que sejam detalhes, nem que seja uma estrutura básica, mas que tenha uma estrutura. Eu aproveitando aqui que nós estamos eu estou no meio de dois advogados, né? Porque a Mila é advogada também, ela está na área do direito. Eu vi o jeito que ela já foi. Você viu só, ela já mostrou. O raciocínio não é. E eu aqui como um boi por mês pensando já, quais seriam esses principais documentos, se poderemos chamar assim, ou regras, ou vou chamar basicamente de documentos aqui. Você comentou de um contrato social muito bem desenhado, porque e aí às vezes me parece que às vezes o pessoal faz o contrato social com todo respeito aos contadores, por exemplo, mas um contrato social simples, né? Ah, ok, eu sou sócio de tanto e tanto
e elege um administrador e ponto, né? Um sócio administrador para poder, porque tem que ter um sócio administrador, porque alguém tem que ir no banco assinar as coisas, né? Alguém tem que representar a empresa. Mas eu acho que vai muito além. Eu acho que isso, quando a gente fala de governança, você comentou sobre contrato social, matriz de responsabilidade, modelo regulatório, né? Quais outros documentos aí, se você puder citar, de repente, 4, 5, 6 documentos aí para nós, que qualquer startup deveria ter já logo no início, né? E eu sempre falo, quando eu estou fazendo o atendimento para startups, eu falo, olha, uma coisa que, e aí tu me corrige se eu já estiver equivocado, eu chego e você já fala assim, ó, o que nós vamos fazer, quem que são os sócios dentro dessa brincadeira aqui, mesmo que seja uma ideia, quem que é o sócio, o que cada um está colocando, todo mundo é sócio em partes iguais, sim, então tá 5 pessoas ali no movimento de ideação ainda, de pré-incubação, às vezes é melhor, não precisa ser um documento muito complexo, né? Uma folha ali, eu acho que já começa o início, eu acho que de demonstrar um pouco essa gestão desses riscos, né? Que envolve a governança, né? Você tem toda a razão, Vinícius, até porque é um momento, assim, né? As pessoas às vezes elas vão um pouco por impulso, né? Então eu já fui mentor em muitos hackathons, né? E daí tem aquela ideia, se junta ali um grupo e tal, tem né, digamos, a startup vencedora, e daí sai aquele grupo ali, então vamos montar uma empresa, né? Então o pessoal brinca que é uma Kombi super cheia de gente, cada um com uma ideia, né? E assim, montar uma empresa não é tão fácil assim, né? Então vai ter uma jornada, né? No começo, muito provavelmente não vão ter receitas, então a pessoa tem que estar equilibrada na vida financeira dela, né? Como é que ela vai passar o período de vacas magras, né? Então, que é muito normal numa startup, até ela ter uma rodada de investimento, né? E quem vai trabalhar, quem não vai, né? Porque o cara foi ali no hackathon no final de semana, eu quero ser sócio, 20%, mas e depois, né? 20% para fazer o quê, né? O que você vai fazer aqui, né? Ah, não, eu sou só sócio, não, você tem que botar dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, né? Algum papel você tem que ter dentro dessa brincadeira, né? Então você precisa desenhar minimamente, né? Então o contrato social e o acordo de sócio é muito importante. Se tem rodadas de investimento, né? Então, por exemplo, muito utilizado no mercado, né? O contrato de mútuo conversível, que é aquela possibilidade do investidor que fez um aporte, mas não entra ainda. Então esse contrato precisa ser muito bem estruturado, porque tanto para a regra dele entrar na empresa, quanto a regra para ele ser recomprado, né? Para ele depois não virar também um problema, né? Como você vai fracionar o capital também, né? Muitas startups às vezes elas concedem um stake muito grande no começo quando elas estão muito esmagadas, né? Então vem às vezes um investidor e tenta abocanhar, né, um pedaço muito grande, só que daí depois ela fica sem margem para o futuro, para as novas rodadas, tem um elemento às vezes que é muito importante nas startups, que são os stock plans, né? Os planos de ações para os executivos, né? Então são pessoas que não estão, digamos, no momento inicial, mas são pessoas chaves que às vezes vão sendo agregadas ao longo do processo, né? E muitas vezes elas vêm com uma remuneração aquém da remuneração que elas teriam possibilidade no mercado, apostando no crescimento daquela startup. E isso não pode ser de boca, né? Ah, fica aqui trabalhando 1 ano, 2 anos, depois, né, vou te dar um pedaço da empresa, né? Isso precisa ser claro, com metas, para ser benéfico para os dois lados, né? Para eu não sentir que estou dando uma coisa, né, de graça, e para ele também, né, trabalhar pelo aquilo que ele está querendo ganhar. Então, estabelecer um plano, esses são os nossos objetivos aqui para esse ano, para o próximo ano, então criar um plano para isso. Então esse é um documento também bastante importante. Então, contrato de mútuo, o contrato com os executivos. E aí depois a parte operacional, né? Então, quais são as atividades da empresa, a matriz de responsabilidade, quem faz o quê, né? Então, isso vai gerando. Então, com um caso, por exemplo,
no escritório, que foi exatamente isso. Um dos sócios entrou num determinado momento, ele tinha um papel comercial relevante na parte semente e anjo, só que quando a empresa começou a crescer mais, se profissionalizar mais, passar por rodadas maiores, ele não tinha mais acesso ao mercado, então ele não tinha mais aquela relevância que ele teve no passado, né? Mas ele está encravado ali, eu preciso tirar ele fala, não, só saio, daí ele faz um valuation da cabeça dele, né? Então para eu sair eu quero não sei quantos milhões, aquilo inviabiliza eu ir para a rodada de investimento, né? Então a saída do sócio de uma maneira justa, né? Não, né, em prejuízo, mas assim, que seja de uma maneira que não seja equilibrada, nem né? Equilibrada, né? Não seja super valorizada, porque daí o cara, como ele está ali encravado, não tem uma regra clara de saída dele, ele super valoriza, porque ele sabe que você está querendo ir para a próxima rodada de investimento, né? Aí às vezes sai o sócio e quebra a empresa, Sai o porque sócio ele sai quebrando tudo. Exatamente, Exato. exatamente. Você sabe que, doutor Hélio, você trouxe aqui alguns itens que eu acho que as nossas startups aqui, o que eu estou dizendo nossas startups não é só da Ciclabs, nós estamos falando das startups que compõem aqui o Oeste do Paraná e aí as milhares de startups que compõem o Paraná como um todo, né? O acordo de sócios, eu acho que ainda, eu acho que talvez as startups estão um pouco mais acostumadas, né? Estão já, de certa forma, calejando um pouquinho mais e a gente espera que eles estejam, assim, seguindo as nossas sugestões aí e do time de mentores aqui da Ciclabs, né? Mas você comentou sobre o acordo de mútuo, né? O mútuo conversível, onde o sócio ele coloca uma fatia de recurso e ele pode se transformar sócio ou não, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais que momento eu devo usar um mútuo ou que momento eu já tenho que colocar o sócio como um sócio do negócio mesmo. Acho que tem duas coisas aí que são importantes, né? Então, para a gente aprofundar um pouco nessa conversa do contrato de mútuo, a primeira coisa que acho que é importante é a gente entender que é um investimento de risco, tá? Então o Brasil vem melhorando muito nos últimos tempos, né? Então fiquei muito feliz aqui de conhecer o Iguaçu Valley, né? Então já tive em alguns valleys, né? Tive no Silicon Valley, tive no Beach Valley, Rio Valley, Crypto Valley, e agora eu conheço um valley brasileiro, fiquei muito feliz nesse sentido. Mas a cultura, às vezes, do investidor no Brasil, ele quer colocar o mútuo conversível e ele quer CDI de garantia de retorno, né? Então é como se ele estivesse fazendo investimento no banco, né? Então isso é uma coisa muito perigosa para os founders, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele não está oferecendo um fundo de investimento, né? Claro, ele tem que ter, daí volta um pouco a governança, né? Então até para ele poder captar o recurso, se ele tiver regras bem estabelecidas de como a empresa funciona, como é a retirada dos sócios, como ela é organizada, isso vai dar credibilidade para o investidor, mas, por outro lado, ele não pode garantir que aquilo ali vai dar CDI, né? Então, pode ser que no final, né, de 2, 3 anos não dê nada, né? Como acontece com muitas, né? E daí ele vai ficar com uma dívida com aquele investidor. Então, esse é um primeiro ponto ponto de atenção em relação ao contrato de mútuo conversível. O segundo ponto é o momento, né? Muitas vezes, nos estágios iniciais, o investidor não quer assumir a responsabilidade em relação à empresa, porque justamente a empresa pode ou não ir para frente, se ele já tiver um contrato social, né, aquilo pode ter reflexos no patrimônio pessoal dele, em outras empresas que ele tenha, né? Então, por isso, ele fica dessa maneira, ainda não dentro efetivamente do contrato social. Normalmente, quando, né, entra um fundo investidor, né, o que a gente fala, um evento de liquidez, né, que às vezes entra injetando capital dentro da empresa, às vezes um pouco para os sócios, né, normalmente não muito para os sócios, né, a maior parte é dentro da empresa, mas às vezes entra-se um pouco para os sócios que às vezes estão trabalhando 2, 3 anos sem estar praticamente com remuneração nenhuma, então faz algum sentido, né?
E daí, nesse momento, o fundo de investimento ele quer transformar em uma sociedade anônima, né? Que tem uma forma um pouco mais sofisticada de administração, não muito, né? Porque não é uma sociedade anônima de capital aberto, é uma de capital fechado, então ela tem muitas similaridades com a limitada, mas tem um pouco mais de requisitos burocráticos. Então, nesse momento, por exemplo, normalmente é que a gente chama de um evento de liquidez, porque a partir dali eu vou formar o cap table na SA, né? Então aquele que está, né, com contrato de mútuo conversível, ele vai poder entrar ali, né, no cap table até para as próximas rodadas, para diluição, né? Então normalmente este é o momento em que acontece isso. Tá? Não, perfeito, maravilha. E você sabe que isso a gente começa a olhar, então o que as startups têm que cuidar e os investidores também, né? E recentemente a gente teve o primeiro evento aqui da SIC Labs Invest, onde a gente conectou aí mais ou menos 67 pessoas, e dessas 67 pessoas, umas 40 investidores aí, para conhecer um pouco das startups, né? Mas então a gente tem que tomar cuidado aí, enquanto mútuo, para também não caracterizar enquanto, de repente, daqui a pouco um movimento é de agiotagem, né? Porque você não pode garantir, na minha percepção, não, você não pode garantir o retorno para o investidor, né? Ele está colocando simplesmente para ele falar, cara, eu vou entrar aqui, mas por enquanto eu não quero estar no contrato social, porque você pode cometer algum equívoco aí, e isso é uma forma de blindar o patrimônio, né? Às vezes não é nem um equívoco, né, Vinícius? Às vezes é porque a empresa está no estágio tão inicial que às vezes ela não consegue decolar, né? Perfeito. Então simplesmente não dá aderência no mercado ou alguma outra coisa, né? Não gerou lucro, não gerou caixa, o negócio não se mantém, né? Exatamente. E aí às vezes gera algum prejuízo, né? E também essa questão de quando entrar no mútuo, né? Para quando saber o momento certo, se entra como sócio já direto ou se entra via mútuo, né? Isso foi muito esclarecedor aqui, né? Para a galera aqui que está nos acompanhando, que nos escuta, né? Mais uns minutinhos aí ainda, para a gente conversar um pouquinho, principalmente pensando então, como a gente trazer essa realidade do dia a dia, né? E eu quero aproveitar aqui e fazer um jabá de um presente que eu ganhei do Hélio aqui, com muito carinho aqui. O Hélio me presenteou a SIC Labs com o livro dele, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. E tem uma baita dedicatória aqui com uma belíssima assinatura. Hélio, eu queria que você comentasse um pouquinho desse livro para o pessoal, quem que é o público, se estará disponível para venda, quando estará, se o pessoal já pode comprar. São informações aí, e se de repente tem a autoria de algum outro exemplar aí que pode ficar como sugestão para o pessoal acompanhar. Não, perfeito. Agradeço pela oportunidade. Esse livro assim, é fruto de um trabalho que eu faço há muitos anos, nos últimos 6 anos de LGPD, mas já trabalhava com a parte de proteção de dados antes da LGPD, na época do GDPR, o Marco Civil da Internet, embora o propósito dele não fosse regular dados, mas ele tinha ali alguns dispositivos, né? E é o livro texto do curso do Senac, né? Então o Senac está lançando um curso de EAD de proteção de dados. Acompanhando o livro vão ter 8 videoaulas que estão conectadas com cada um dos capítulos do livro, e não é o mesmo conteúdo que está no capítulo, são conteúdos complementares de temas que tem a ver, né? Então, capítulo de marketing, tem um tema de marketing, capítulo, né, a parte de M&A, a parte de contratos, né? Então são relacionados aos tópicos do capítulo, mas conteúdos complementares. Então esse livro é um manual para você criar uma governança de privacidade, né, na parte de proteção de dados. Essa já está mais estabelecida, a gente falou um pouco aqui da governança da inteligência artificial, que ainda está em fase de regulação, né? Então estamos discutindo os projetos de lei. É possível, né, que esse ano tenhamos, né, a aprovação do projeto, né? Não acho provável, mas é possível, porque ele já está sendo discutido há 3 anos, aí, pelo menos, né? Então o projeto de lei, o 2338, está bastante avançado, e há algumas pessoas que dizem que após agora o movimento da eleição, eventualmente ele vai ser aprovado. Mas a parte de proteção de dados, isso já está regulamentado, e o livro é uma forma de como você, né, fazer isso de uma maneira correta dentro da empresa, que tem a ver com o valor da empresa, né? Então, se você cria a empresa com essa governança de dados desde o início, isso vai gerando valor.
Esse livro ele já está disponível no formato e-book, né, na Amazon, né? Tem algumas outras livrarias também, me foge agora, mas na Amazon ele já está disponível no formato de e-book, e o curso com as 8 videoaulas, mais o e-book, né, que daí é o pacote completo do Senac, né, daí vai ser no Senac, vai estar disponível a partir de janeiro, né, mas o livro já está assim disponível. E eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial ao Cicobi Crédito Capital, que é o nosso mantenedor do projeto da Ciclabs, né? É quem nos ajuda a fazer a coisa acontecer, né? Que possibilita a gente hoje atender mais de 25 startups e aí incentivar o empreendedorismo e inovação em mais de 750 jovens que já passaram pela Ciclabs esse ano, né? E fazer parte desse time, né, Mila? Sim, que sim. sempre nos auxilia muito aí. Então, um agradecimento muito especial ao Cicobi Crédito Capital por todo o time, todo o empenho que eles colocam aqui, que ajudam a pagar a conta, né? Que pagam a conta de fato, né? E assim, quero agora deixar um momento livre aí para de repente puxar alguma proposição, alguma coisa aí, que já vamos encaminhando para o nosso encerramento também, né, Mila? Eu acho que a mensagem assim, final que eu gostaria de colocar, né, é que eu vejo, embora tenha um hype aí em torno da inteligência artificial, né, que algumas coisas vão, digamos, se harmonizar ao longo do tempo, mas o processo da inteligência artificial incorporar no nosso dia a dia, para mim, ele é irreversível. E ele vai modificar a forma da educação, a forma da medicina, a forma da engenharia, na advocacia, né? Então, eu sou advogado, eu vejo como, né, o trabalho estritamente mecânico, manual, vai ser substituído pela inteligência artificial. Ele não vai substituir as profissões, né? Não vejo isso, então acho que isso é uma coisa muito importante da gente mencionar também, porque às vezes fica um certo pânico, né, de que a inteligência artificial vai sumir, mas não, acho que ela vai agregar. Né? Ela é uma ferramenta e como ferramenta que a gente vai aprender a usar ela da forma correta. No início a gente vai tropeçar um pouco, vai precisar de um tempo para regular tudo, mas no final das contas ela é uma ferramenta e é uma ferramenta que não substitui a subjetividade humana, né? Que é o que a gente precisa. Então a gente vai usar ela para coisas repetitivas que dão muito trabalho e às vezes é um trabalho que não demanda tanto esforço mental, mas para o que a gente faz de melhor, que é a nossa subjetividade, o ser humano ainda vai utilizar. E além disso, a criatividade e a inovação, né? Porque assim, a inteligência artificial ela pode ter vários benefícios e eu uso muito, mas sentar, trocar essa ideia, né? E criar algo novo, né? Trazer melhorias, mudanças, inovação, isso nós que vamos fazer, né? A inteligência artificial ela vai nos dar esse apoio, né? E aí eu costumo dizer, eu falo assim, cara, às vezes a gente coloca lá um projeto, coloca o edital, coloca o projeto, fala assim, lê esse aqui, diga o que tá ruim aqui, né? A inteligência artificial faz essa leitura, né? Nos ajuda a gente fazer esse entendimento, avançar, melhorar muito mais, né? A gente vai ganhar um pouco mais de velocidade com a inteligência artificial, mas você vai ter que entender do conteúdo que está ali sendo proposto, porque senão às vezes ela pode se equivocar também e propor algumas coisas que não fazem tanto sentido, né? Imagina você chegar lá para a inteligência artificial e falar assim, escreva um livro com 211 páginas sobre privacidade e proteção de dados. Provavelmente pode ser que saia alguma coisa, mas tenho certeza que não sairia com o conteúdo, a maestria e o nível de profissionalismo que isso traz, né? Isso eu também venho aqui ver muitos anos de experiência, né? Vi muita bagagem, como tu disse, é um manual, né? Para poder implementar a privacidade, a proteção de dados em empresas. E com isso eu fico muito grato de estar aqui, porque a gente tem startups também nossas que estão tentando trabalhar um pouco a lei geral, não é que estão tentando, estão trabalhando a lei geral de proteção de dados, principalmente focado com a área da medicina, que é no caso a Patrícia, da LGPD no front também, é uma das startups nossas que está pautada na implementação e aí na disseminação da lei geral de proteção de dados. Mila, eu fico muito agradecido por você dividir essa bancada comigo. Hélio, muito obrigado por estar aqui. Prazer. Eu tenho certeza que vai ser muito rico para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast
ouvir e conseguir aprender, trazer muitos conteúdos aí. E quero mais uma vez agradecer e deixar esse minuto, esse final aí para ti, para Mila aí, para fazer os agradecimentos de vocês. Agradeço a SIC, né, em especial a SIC Lab, né, aqui nessa oportunidade de vir aqui conhecer o Oeste Paranaense. Fiquei muito bem impressionado aqui com o crescimento da região, né? Muito feliz de ver, né, o Lab ali, né? Eu acho que realmente esses ecossistemas de startups dependem dessas iniciativas, né? Já, né, ontem a gente conversou um pouco, né? Eu na Câmara Brasil-Canadá, a gente tem um projeto de conexão das startups do Brasil com o ecossistema do Canadá, né? Então, para todos que estiverem nos ouvindo, a gente tem oportunidades para conversar sobre isso, então estou à disposição lá para a gente falar sobre esse tema, porque realmente, né, o Brasil é visto como criativo, né? A gente já tem algumas startups brasileiras que a gente levou para o Canadá e os canadenses ficam muito bem impressionados com essa criatividade do brasileiro, né? Ótimo, isso é uma coisa boa, né? Ótimo! E Hélio, eu vou aproveitar então, assim, o pessoal que de repente quiser fazer contato contigo, podem acessar o canal aí da SIC Labs, o nosso Instagram, o nosso, pelo próprio podcast aqui, fazer o comentário, e a gente faz a ponte de fazer a conexão contigo. Se você me permitir. Estou no LinkedIn também, né? Perfeito. Se quiser deixar teu LinkedIn aí, pro pessoal. Hélio Ferreira Moraes, isso? Hélio Ferreira Moraes. Perfeito. Então quem quiser acessar, fazer contato aí, já fazer uma conexão com o Hélio aí, já tem essa possibilidade do LinkedIn também, que é algo que certamente deve dar um acesso bem rápido. Eu só agradeço, foi um prazer te conhecer, Hélio. Muito feliz de ver advogados saindo um pouquinho da caixinha da litigância e do processo e do prazo ali, assim como eu também tenho feito esse movimento. E eu acho que o episódio de hoje foi muito rico de conteúdo e com certeza o pessoal vai ouvir, vai surgir dúvidas, e surgindo dúvidas, mandem mensagem pra gente, a gente estanda as dúvidas que a gente souber, a gente conecta com o Hélio e é bem tranquilo. Então acho que além de ser um episódio de conteúdo, é um episódio de uma abertura de portas também para outros contatos. Então eu agradeço muito e acho que nós nos despedimos aqui. Bora! Esse podcast foi apresentado por a SIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.